Tabatinga, pastora Rosângela, aqui também um discípulo, convidado também, seja bem-vindo. A todos vocês que nos visitam nesta noite, que Deus abençoe a cada um. E nós temos agora um momento, a oportunidade de adorar a Deus, colocar diante dele os louvores, a adoração. E o tema que nós temos para o aniversário da igreja está em Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer essa oração. Vamos estar agora estando sincronizados. Desliga de tudo que você deixou hoje lá fora, o dia que você passou, as tensões, talvez os aborrecimentos, as preocupações que você talvez trouxe para o dia de amanhã. Não vos andeis cansados, ansiosos pelo dia de amanhã, A cada dia basta, como Jesus disse, ser mal. Mas vamos estar sintonizados aqui. Vamos ligar agora, conectar com o céu. Vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o nome do Senhor, vamos entregar a Ele, para que você não volte para sua casa com o coração vazio, para que você não volte para casa sem levar a boa semente da palavra no coração, para que você não volte para casa da mesma forma talvez que você entrou neste recinto, mas que você volte cheio de esperança, paz, você volte cheio de alegria, de saber que é um privilégio você estar num país onde você tem a oportunidade de cultuar a Deus livremente. Também vamos lembrar de Israel e da guerra no Oriente Médio, para que Deus possa ter misericórdia das pessoas que estão na frente de batalha, das pessoas que estão alvos ali, crianças, pessoas que nem entendem a dimensão político-religiosa daquela guerra, mas que Deus possa proteger a todos e estabelecer a paz em Israel. Nós possamos também lembrar da igreja, no seu 10º aniversário, a trajetória, porque Deus sabe onde ela nasceu e Deus conhece onde ela chegará, porque o Senhor Jesus não vai levar as igrejas, Ele vai levar a igreja que está espalhada no mundo todo, proclamando que Jesus é o Senhor. Deus amado, nesta noite nos colocamos diante do Senhor, Pai, em mais um dia para celebrarmos o aniversário da Igreja Aliança, Pai. Te pedimos também a direção deste culto, Pai, que nós possamos estar aqui entregando o melhor de nós no louvor, na audição da palavra, Pai. Nós possamos aqui estar alegres e contentes por mais uma oportunidade que nós temos de estar na Tua presença de forma coletiva, Pai. Muitas vezes nós entramos na presença do Senhor num espaço onde nós estamos sozinhos, mas aqui nós estamos reunidos como igreja para estarmos assim, digamos no bom sentido da palavra, cheio do Espírito Santo de Deus, transbordando e assim contagiando a cada um com essa alegria de estar em espírito. Deus, em nome de Jesus, toma a direção desse culto de louvor e abra nossa mente, o nosso coração, para assim estarmos atentos, Pai, a tudo que o Senhor tem para nós nesta noite. Que o Senhor esteja presente e o Teu Espírito Santo em liberdade total no nosso meio. Fique conosco, Pai, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor. Paz e graça, queridos. Glorificado é o nome do Senhor. Amém? Amém. O Senhor é um Deus maravilhoso. Ele tem cuidado de nós. Ele cuida de mim, cuida, mas Ele cuida também de você. A maior prova disso é que nós estamos aqui reunidos nesse dia, nessa noite, nesse fim de semana, já início de outra, tão abençoado por Deus.
porque desde a última sexta-feira nós estamos aqui comemorando, celebrando ao Senhor pelos 10 anos de Ministério Aliança nessa cidade. E eu te convido a adorar ao Senhor, a dar a Ele o seu melhor, em nome de Jesus. Não economize, querido, entregue ao Senhor a sua energia. Todo ser que respira, louve ao Senhor, exalte a Ele, exalte ao Senhor, em nome de Jesus. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você ligando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. De toda a terra, todos vão se louvar, tua alegria, forças pra continuar, de maravilha, de porque o Senhor
de Deus vem sobre este lugar. A casa é sua, a casa é sua, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Adore Ele, adore ao Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito.
Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Sopra neste lugar, Espírito Santo de Deus. A casa é sua, a casa é sua. É tudo a ti, Senhor, é tudo a ti, é tudo a ti, Senhor. É tudo a ti, Senhor. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Aleluia. Seja bendito, seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor. Sinta o Espírito Santo de Deus. Sinta o Espírito Santo de Deus passando pelos corredores, passando pelos bancos. O Espírito Santo descendo. O Espírito Santo tomando o nosso ser. Sinta o Espírito Santo, porque somos morada, somos casa do Deus vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloca a terra seca aí para mim, Arthur. Algumas pessoas reprovam essa canção, dizendo que nós não podemos ser como terra seca. Mas nós precisamos viver sedentos de Deus. Porque o dia que acreditarmos que estamos completos, nesse dia nós falhamos. Nesse dia nós falhamos. Nós precisamos buscar o transbordar do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Senhor, minha oração se tornou sedidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou servidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. A você, Senhor, deixa a chuva descer. A você, Senhor,
Glorificado é o nome do Senhor. Eu quero agora passar a oportunidade para a irmã Ingrid e para o irmão Pedro, que vai estar cantando, adorando ao Senhor com uma canção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abri a Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos
a Deus. Pode acender as luzes das laterais, por favor? Glorificado o nome do Senhor. Ministério de louvor. Meus queridos, eu quero nessa hora te passar uma oportunidade de ser abençoado pelo Pai. Por quê? Porque a palavra declara que quando nós agimos com fidelidade com Ele, Ele mantém também a fidelidade conosco. Apesar de que Ele não depende da nossa fidelidade para ser fiel, mas a palavra diz que sim, Ele nos dá tudo que nós temos. Isso requer de nós 10%, não é assim? Então por que eu vou te dar a oportunidade de ser abençoado por Deus? Porque quando nós honramos o Senhor, entenda, a colheita no reino de Deus é uma certeza que nós temos. Não existe semente xoxa no reino de Deus. Toda semente lançada, a colheita vitoriosa é garantida. Amém? Então, enquanto nós estaremos cantando essa canção tão conhecida aqui do Ministério Aliança, já faz parte da nossa história há um longo tempo, né? Um louvor que eu amo, muito gostoso. Enquanto nós estaremos cantando essa canção, te é dado a oportunidade de entregar o seu dízimo e a sua oferta no altar do Senhor. O nosso gasofilácio fica atrás da primeira coluna da igreja. Amém? Deixa Deus te usar. No entanto, não é só o momento de ofertar e dizimar. Não é só sobre o financeiro. Você vai sair do seu lugar e vai cumprimentar o seu irmão com alegria. Amém? Você vai cumprimentar o visitante, o congregado, o membro. Você vai cumprimentar todos que estão aqui dentro. Em nome de Jesus. Porque isso também alegra o coração do Pai. Amém? Vocês concordam comigo? Então sentado não vai dar para ser, né? Vamos ficar de pé? Não dá para sair do lugar, gente, estando sentado. Vamos fazer um reboliço santo. Deixa Deus te usar, meu querido. Em nome de Jesus. Aleluia. Quão bom e quão maravilhoso é os irmãos que comem quão bom e quão maravilhoso é os irmãos que comem a festa do seu irmão, que Deus foi
Agradecer a Deus os dízimos, as ofertas. Já preparar também o nosso coração, a semente da palavra. Deus, muito obrigado, Pai, que o Senhor tem nos sustentado, tem sido Deus provedor nos nossos celeiros, na nossa vida espiritual, mas também na vida financeira. Tu és o Deus que não deixa faltar na mesa dos teus. A tua palavra diz que o justo não mendigará o pão e a sua descendência não passará fome. Mas nós sabemos que a boa semente é aquela que gera e dá fruto, Pai. Por isso abençoe, Deus, cada semente, cada dízimo que foi colocado aqui, Pai, nesta igreja, neste dia. Quero também pedir, Senhor, que abençoe a cada um de nós agora na palavra que vamos ser ministrados, abrindo assim a nossa mente, o nosso coração, que toda distração, tudo que não é ligado a Deus, ao céu, nesta hora, possa bater em retirada, possa, por Deus, cair por terra. Por isso, Deus, nós queremos pedir agora, o Senhor venha nos dar a boa semente, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluias, amém, glória a Deus. Quem vem para ouvir a palavra hoje? Amém? Quero convidar aqui o pastor Luiz para estar conduzindo esse momento. Aproveite bem, porque é uma palavra diferenciada. Todos nós somos ministrados hoje. Eu fico muito feliz quando eu estou ali para ser ministrado. Amém? Obrigado, pastor. Boa noite. Deus continue abençoando a sua vida. Amém? Os irmãos podem sentar. Estou muito feliz de estar aqui, honrado pelo convite que me foi feito para pregar nesta noite, em que o Ministério Aliança completa 10 anos de história aqui na cidade de Ipanema. Feliz também porque a pastora Rosângela foi minha ovelha em Caratinga por muitos anos, e a gente vê o trabalho que ela, seu esposo, os obreiros em geral desta amada igreja têm realizado na cidade de Ipanema. E me foi proposto um tema, eu quero ser fiel ao tema que me foi proposto, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração através da pregação da palavra. Está comigo também a minha esposa, fica de pé por gentileza, Beth, minha esposa, e me acompanha há 35 anos de casados, graças a Deus, e nós saímos do Rio de Janeiro com o chamado de Deus, há 35 anos atrás, com 6 meses de casados, para começarmos o nosso ministério, a nossa igreja, lá em Caratinga, e já são 35 anos ministrando a palavra ali na cidade de Caratinga. E o Senhor nos honrou, nos dando 3 filhos, 3 noras, um neto maravilhoso, João Lucas, com 7 anos de idade, e tivemos notícia nesta semana que vem um segundo neto aí. Glórias a Deus. Se a igreja não crescer com membros, cresce com a família pastoral, mas graças a Deus o nosso ministério tem prosperado, tem crescido a cada dia. Deixa eu compartilhar com você então a palavra. Eu prefiro pregar sem fundo musical. Pode ser? Tem pastores que gostam, né, de ter um fundinho musical, às vezes o teclado tocando ao fundo. Eu prefiro sem fundo musical. Eu agradeço, tá? Muito obrigado. Amém. Eu não sou chato não, gente, viu? Pastora Rosângela, tem como ligar essas luzes aqui? Ou elas ficam desligadas na hora da mensagem? Elas ficam desligadas. Elas ficam? Por causa do telão. Ah, sim. Tá, é porque eu já fiz mais de 20 anos, para mim ler fica mais fácil com maior claridade. Eu vou ler na versão revista e atualizada, Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11, se você puder me acompanhar,
Agora sim eu peço, por gentileza, que você fique de pé no seu lugar. Está ali também o Samuel com a sua família, né? Foi nossa ovelha em Caratinga por muitos anos, um excelente guitarrista, violonista, assim mesmo que fala, não é isso? E é aquele negócio, ele veio para Ipatinga trabalhar, Ipanema, se apaixonou, casou e ficou, né? Mas a família do Samuel toda congrega conosco lá em Caratinga e temos uma história, né, Samuel? Também de 30 anos, né, Samuel? E eu lembro quando nós fomos lá no Rio de Janeiro comprar aquela guitarra novinha, né? Glórias a Deus. Amém, minha gente. Eclesiastes 11. Quem achou, diga amém. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, do lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Versículo 6: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Você pode colocar a mão na altura do seu coração. Senhor, fala conosco, queremos ouvir a Tua palavra nesta noite. Nós já Te adoramos, já entregamos a Ti os nossos dízimos e ofertas. Ó Pai, agora fala conosco através da Tua palavra. Me coloco diante de Ti, meu Deus, e que pela Tua misericórdia as palavras que saírem da minha boca, elas sejam ungidas pelo Teu Espírito Santo, e que a semente que for plantada caia em terra boa e produza até 100 vezes mais. Em nome de Jesus, antes de você sentar, fale para quem está ao seu lado, a sua vida vai melhorar. Isso. Senta um pouquinho. As mensagens que eu prego costumam ser bem práticas, objetivas. Eu não passo geralmente de 30 minutos, 40 minutos no máximo. Eu tenho certeza que esta palavra vai falar profundamente ao seu coração. Queridos, eu quero falar nesta noite sobre uma lei que Deus estabeleceu. Esta é uma lei universal. Essa lei, ela tanto tem um fim natural quanto um fim espiritual. E essa lei, ela funciona para mim e para você em todas as áreas da nossa vida. É a lei da semeadura e da colheita. E esta lei que Deus estabeleceu, esta lei que é universal, universal porque, conforme eu falei, ela se aplica a todo ser humano, não apenas aos cristãos, mas ela se aplica a todo ser humano na face da terra. E essa lei funciona, embaixo de alguns
princípios. E são esses princípios que eu quero nesta noite compartilhar com o Ministério Aliança, nesse 10º aniversário, e que venham mais 10 anos pela frente, de prosperidade, de crescimento, de bênção de Deus, de derramar do poder de Deus, em nome de Jesus. Então, o primeiro princípio, para que esta lei funcione, é um princípio elementar, é um princípio que você conhece muito bem. E este princípio é: tudo o que eu plantar, eu vou colher. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Então, este é o primeiro princípio. Partindo para o lado natural deste princípio, eu digo para você que é óbvio, se eu plantar feijão, o que eu vou colher, minha gente? Feijão. Se eu plantar café, eu vou colher o quê? Café. Isso aí até agora o pastor não falou nada demais, nada diferente. É difícil se você plantasse mexerica e colhesse acerola, né? Aí seria um fenômeno. Mas Deus estabeleceu esta lei. Tudo que eu plantar, eu vou colher. E estamos falando desta questão natural. Se eu plantar laranja, eu vou colher laranja. Porém, partindo para o lado espiritual, nós vemos em Gálatas capítulo 6, no verso 7. Coloca lá para mim. Isso, não erreis. De Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então agora nós estamos partindo para o lado espiritual. De Deus não se escarnece, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que eu plantar, eu vou colher. Por que nós não podemos escarnecer, não podemos zombar de Deus? Porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus de princípios, Deus é um Deus poderoso. Ninguém pode tocar na glória de Deus, ninguém fica impune se tocar na glória de Deus, se zombar de Deus, se escarnecer de Deus. Então nós partimos aqui neste princípio de plantar e colher para a questão espiritual. E eu digo, meus irmãos, que há muitas pessoas que estão brincando com Deus, muitas pessoas que estão zombando de Deus, escarnecendo de Deus, e a colheita é certa. Assim como nós colhemos no mundo natural, nós também colhemos no mundo espiritual. Eu aprendi, irmãos, eu boto em parênteses, com muita dor, que quando eu tento ajudar alguém que está sendo disciplinado por Deus, eu entro junto na disciplina. Ou seja, eu não posso colher no mundo espiritual aquilo que eu não plantei. Então, muitas vezes, com o nosso coração de cristão, de amor, de servos de Deus, nós estendemos a mão para alguém que Deus está disciplinando, alguém que está colhendo uma semente ruim que ela plantou. Eu digo que eu aprendi isso com muita dor, porque eu já fiz muito isso. E Deus falou comigo: você não pode colher aquilo que você não plantou.
se você estende a mão, se você tenta dar uma ajuda para Deus na vida da pessoa que Deus está disciplinando, você entra na disciplina. Você vive junto à disciplina. Isso é sério. Porque tudo que eu planto, eu colho. Então, muitas vezes, até para você ser solidário, até para você ajudar, você precisa ter discernimento. Eu me lembro dos gibeonitas. Os gibeonitas, eles eram um povo que se disfarçaram para enganar Josué. Josué estava conquistando as terras, conquistou a terra prometida, vencendo povos, e os gibeonitas se aproximaram de Josué disfarçados, falando que era um povo que morava muito longe. Eles chegaram com roupas velhas, com um pão já velho, com as roupas desgastadas, falando: olha, nós viajamos muitos dias. Mas só que eles moravam do lado de Josué. E Josué, ele não sabia, e ele fez uma aliança com os gibeonitas. E depois Josué ficou refém desta aliança. Então, quando nós estendemos a mão, Deus sabe cuidar de nós, não sabe, irmãos? Deus, ele sabe tratar de nós. Se Deus está tratando alguém, quem sou eu para tentar ajudar a Deus? Porque se eu entrar nesse negócio, eu também vou ser tratado por Deus. Tudo que um homem plantar, esse também vai colher, ele vai colherá a mesma coisa. E queridos, o segundo princípio dentro deste contexto é que eu sempre vou colher mais do que eu plantei. Isso na vida natural e na vida espiritual. Se eu plantar uma semente, eu vou colher de uma árvore, não é verdade? Se eu plantar uma mudinha de café, eu vou colher de um pé de café. Então a colheita sempre será maior do que a semente que eu plantei. E se você está entendendo, diga amém. Por isso, a minha semente precisa ser boa. O profeta Oséias, no capítulo 8, verso 7, o comecinho do verso 7, olha o que diz lá: porque semearam vento e cegarão tormenta. Tem um ditado que não é popular, é bíblico: aquele que planta vento colhe tempestade. Então, se eu plantar uma semente, eu vou colher muito mais do que aquilo que eu plantei. Por isso é necessário plantar sementes boas, porque o fruto será bom e a colheita será maior do que a semente que eu plantei. E eu também, queridos, nesses 35 anos, nesta caminhada do ministério, eu falei com a pastora Rosângela quando nós chegamos aqui mais cedo, antes do culto. Eu já preguei no Antigo Tempo e eu fiquei muito feliz de ver esse novo espaço, novo para mim, né? Aqui já são quantos anos, pastora? 4 anos. Eu fiquei muito feliz e eu falei para ela assim: olha, ministério tem que ter 2 ingredientes. O primeiro, tem que ser chamado por Deus, porque se não for chamado, não resiste na vida. Eu falo isso porque eu já estou há 35 anos no ministério. E tem que ter um certo grau de loucura também, uma loucura santa, porque pastor, irmãos, é mais ou menos assim: ele dorme pensando na igreja e acorda pensando na igreja. No problema do casamento, não
daquela família, daquele irmão que está doente, nas contas que tem que pagar, no aluguel, na conta de luz, sempre querendo melhorar a igreja. A gente não para de pensar um minuto na obra de Deus. Por isso, precisamos plantar sementes boas, porque sempre vamos colher mais. E eu aprendi nesse tempo um segredo. Quem quer receber nesta noite uma chave para abrir muitas portas na sua vida? Plante na vida de homens e mulheres de Deus. Ninguém falou amém. Plante na vida de pessoas de Deus. Plante na obra de Deus, porque esta semente vai te dar frutos poderosos. Esta semente, quando você planta na obra de Deus, o Senhor já tem uma colheita preparada para você. Primeira coisa que eu perguntei à pastora Rosângela: onde está a chave Pix aqui da igreja? Porque eu quero fazer uma oferta para esta igreja. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma oferta para esta igreja. Eu sei que esta semente que eu plantei, ela vai me dar uma colheita, porque eu plantei na obra de Deus e eu plantei em terra boa, em terra fértil. Plantar na vida de homens e mulheres de Deus é plantar em terra fértil, é plantar em terra boa. Abençoa os seus pastores, abençoa a obra de Deus. É tão interessante lá em Caratinga que você pode abençoar de muitas maneiras. Não estou falando só de finanças, não. Primeiro, eu não precisa levantar a mão, não. Quem é que ora pelos seus pastores? Ore pela vida dos seus pastores. Lá em Caratinga é muito interessante. Difícil o domingo, um culto, que eu não ganhe um presente de algum membro da igreja. Mas sabe qual é o presente? É a cerola que o membro colheu lá no quintal. Esses dias eu ganhei um tanto de limão, de abacate, eu quase botei uma barraquinha na porta da igreja para vender limão e abacate. É couve. Irmãos, esse tipo de coisa. Esses dias uma irmã chegou, comprou uma lembrancinha para cada esposa de pastor, nada caro, mas você, no dia do pastor, o departamento infantil fez uma homenagem para os pastores, alguns membros, eu nem sabia que era o dia do pastor, nem sabia. Você sabia, pastor? Foi há 2 domingos atrás, fizeram alguma coisa aqui? Fizeram, honraram vocês, pastor? Amém. Então, uma salva de palmas para Jesus, para essa igreja abençoada aqui. Convida seus pastores para jantar na sua casa de vez em quando. Pastor gosta de frango com quiabo. É ou não é? Pastor gosta de taioba, angu, isso é coisa assim muito chique, não. Plante na vida dos seus pastores. Faça um investimento na obra de Deus. Essa semente vai produzir uma colheita poderosa na sua vida. Vamos prosseguir aqui, minha gente. A pastora falou que eu tenho até meia-noite para pregar, então vamos continuar aqui. Então, segundo lugar, eu sempre vou colher mais do que eu plantei. Às vezes você vê a pessoa vivendo uma vida atribulada. Tem gente que só vive atribulado. Tem gente que só vive no meio de confusão. Tem gente que só vive com algum tipo de problema, de sofrimento em alguma área da vida. Faz um raio-x. Pesquisa, vai na raiz do problema. Essa pessoa não está plantando sementes boas. E ela está colhendo mais do que plantou dessa semente ruim que ela está plantando.
Então, meus amados, eu colho mais do que eu planto em todas as áreas da minha vida. Em terceiro lugar, semear nem sempre é um tempo de alegria, mas quando vem a colheita, a dor e a tristeza são esquecidas. Semear dá trabalho. Semear não é fácil, não. Semear é difícil, né? Semear tem custo. Por isso muita gente parou de semear, porque também não se colhe da noite para o dia. Há um tempo determinado para colhermos aquilo que nós plantamos. Nós moramos lá em Caratinga, num apartamento, e cada cômodo desse apartamento tem uma varandinha pequenininha, e nós resolvemos fazer um jardim, numa varanda muito pequenininha, que a parte da tarde o sol bate nessa varanda. E aí nós começamos, como é que vamos fazer? Não tem espaço. E aí eu procurei um irmão da igreja que é serralheiro, ele fez uma estante de metalon, botamos prateleiras de vidro, fizemos uma estante, vamos fazer o nosso jardim aqui. E aí nós começamos a plantar rosa do deserto, suculenta. Agora nós descobrimos orquídeas que podem pegar sol. E aí eu noto que você precisa plantar, esperar e cuidar. Nós fizemos uma viagem, deixamos a janela fechada, depois de 10 dias, quando nós voltamos, as plantas estavam murchas. Eu falei, meu Deus, morreram as nossas plantas. Aí eu vejo o trabalho de Deus na nossa vida. Se você me ver lá no nosso jardim, você vai falar assim, esse pastor é maluco. Eu converso com as minhas plantas. Elas têm nome, né? Eu chamo cada uma pelo nome. Eu pedi perdão a elas, porque eu deixei elas com a janela fechada, sem ventilação. E aí nós começamos a adubar, a cuidar, a podar, a fazer um trabalho mais cuidadoso. E rapidamente elas voltaram, sabe? Começaram a florir tudo de novo. Eu falei, louvado seja Deus. E eu aprendi uma lição. É assim que Deus faz na nossa vida. Ele cuida de nós. Ele trata de nós. Ele trabalha na nossa vida. Mas semear, queridos, não é fácil, dá trabalho. Quem aqui está presente que mexe com roça, tem uma plantação, um jardim na sua casa? Ninguém. Planta lá uma salsa, uma cebolinha, né? Planta lá uns temperinhos, tomate, não é verdade? Dá trabalho. E muitas vezes a pessoa desiste porque o resultado não vem da noite para o dia. Você sabia que a palmeira azul demora de 5 a 10 anos para se tornar adulto? O irmão nosso lá da igreja comprou um terreno. E ele falou, pastor, vai olhar no meu terreno, eu quero construir uma casa aqui. E aí no local que seria o quintal da casa, ele plantou uma palmeira azul. E a mulher dele falou assim, você está doido? Nós não contratamos nem pedreiro, nem engenheiro, nada. Ele falou assim, porque a palmeira azul ela vai demorar de 5 a 10 anos. E quando a casa estiver pronta, a palmeira azul já vai estar bonita. E realmente aconteceu. Você sabia que lá no Oriente Médio, a tâmara demora até 100 anos para produzir fruto? Até 100 anos. Então a pessoa que planta uma tamareira, ela não está plantando para ela está plantando para os
6, no verso 6, a palavra diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e sorrindo, amém, irmão? Andando e chorando. Plantar dá trabalho, plantar é sacrifício, né? Voltará, sem dúvida, aí sim, com alegria, trazendo consigo os seus dores. Essa igreja está completando 10 anos. Nossa igreja lá tem 35 anos. Nós começamos lá reunindo com uma família. Uma família. E hoje nós somos centenas de famílias. Dessas centenas de pessoas, e até milhares de pessoas que já passaram pelo nosso ministério, muitos pastores estão pelo Brasil afora, com igrejas lotadas, com igrejas abençoadas, porque um dia nós resolvemos plantar uma semente. Plantar, muitas vezes, é com choro, é com lágrimas, mas como diz a palavra, sem dúvida, nós voltaremos trazendo os molhos com alegria e um sorriso nos lábios. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Aleluia! Louvado seja Deus. Em quarto lugar, irmãos, preocupa não, são só 150 itens, nós já estamos no quarto, está quase acabando. Quarto lugar, semear é uma atitude de fé. Repita comigo: semear é uma atitude de fé. Se nós voltarmos no texto, Eclesiastes 11, verso 4, o texto diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, se nós olharmos as situações ao nosso redor, se nós olharmos o contexto que está ao nosso redor, todo dia nós ouvimos falar que há uma crise, há uma luta, é isso, é aquilo. Se eu olhar para isso, eu não vou plantar. E se eu não plantar, eu também não vou colher. Nos versos 5 nós lemos: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aí ele fala no verso 6: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousas a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Meus irmãos, nós não temos noção com o que Deus pode fazer com uma semente. Não temos noção. É o trenzinho que vai passar aqui. Vou esperar o trenzinho passar. Oh, respeitou a igreja. Parabéns. Aqui não tem aqueles meninos que descem dançando, não? É. Toda cidade tem, né, gente? Eu queria aprender a dançar igual aqueles meninos. Hein? Como é que é? Parece que não tem osso aqueles meninos, né? Eles dançam com uma facilidade. Eu já com meus 25 anos de idade, não tem jeito. Queridos, voltando aqui, nós não temos noção com o que Deus pode fazer com uma semente. Guardar a semente, quando Deus está mandando plantar, é um erro grave. Uma semente será sempre uma semente, mas se você plantar, ela vai te dar uma colheita. Você passa numa loja dessas aí do agricultor, eu acredito que aqui deve ter vários. Você compra um pacotinho de semente, 2, 3, 4, e guarda lá, bota lá na tua casa.
Daqui a 1 ano você vai lá, abre a gaveta, vai estar lá a semente. Daqui a 2 anos você abre a gaveta, vai estar lá a semente. A semente nunca vai deixar de ser semente. Mas se você compra um pacotinho de semente e planta essa semente, cuida, espera o tempo de Deus, ela vai te dar uma colheita. Então, querido, se Deus está te mandando plantar, se é uma palavra específica de Deus para a sua vida, que é a hora de plantar, então plante, porque você não tem noção o que Deus pode fazer com uma semente que Ele nos manda plantar, e nós plantamos em obediência e no tempo de Deus. O grande exemplo disso foi o patriarca Isaac. Nós já estamos indo para o fim, queridos. A Bíblia diz que Isaac estava no deserto, havia fome na terra. Quando a Bíblia fala lá no Velho Testamento que havia fome na terra, era fome meio severa, era seco, não tinha nada. E diz a Bíblia que Isaac plantou. Por isso plantar é uma atitude de fé, que é o outro item que nós chegamos. Isaac plantou no deserto. Isaac plantou no tempo de seca. E diz a Bíblia que ele colheu 100 vezes mais no mesmo ano. Você pode dizer glória a Deus? Agora a Bíblia não fala se era janeiro, se era fevereiro, se era março, se era dezembro, porque nós temos um costume de chegar no final de ano, a gente fala assim, como passaram as festas, aí eu faço meu regime, eu começo a caminhar, não é assim? Depois de passar Natal e Ano Novo, eu vou para a academia, eu vou caminhar, vou fazer dieta. A gente sempre vai deixando para depois. Não, já está chegando o final do ano mesmo, então eu vou plantar ano que vem. Mas outra coisa importante que envolve fé é plantar no tempo de Deus, não importa o tempo. Isaac plantou e colheu 100, repita comigo, 100 vezes mais. No mesmo ano. Aleluia. Glórias a Deus. Se Isaac tivesse olhado as circunstâncias, ele ia perder a bênção. Meu Deus, como é que eu vou plantar no deserto? Como é que eu vou plantar num lugar seco, árido, erro? Como é que eu vou plantar aqui? Mas Deus falou com ele, planta. E Deus, a Bíblia diz que ele colheu porque o Senhor o abençoava. Se a nossa semente for abençoada por Deus, se nós plantarmos no tempo de Deus, com obediência à palavra de Deus, não importa onde você plantar, a época que você plantar, você vai colher até 100 vezes mais. Diga glória a Deus. Finalmente, depois de fé, que é um outro princípio para plantarmos, o outro princípio importante é o tempo de Deus. Se perdermos o tempo de Deus, perdemos a bênção que estava naquela semente. Eclesiastes 3 diz: há tempo para tudo embaixo do céu, inclusive para plantar. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Então eu preciso estar ligado. Eu preciso. O meu filho Lucas, pastor Lucas, é pastor da nossa juventude lá, é um líder de células, fazendo um trabalho maravilhoso com células. Ele foi para a igreja, ele se formou em psicologia. Eu falei, agora ele vai abrir um consultório, vai ficar rico, glórias a Deus, vai ser psicólogo. Ele é formado em psicologia,
terminou o curso, eu falei, agora meu filho é doutor, né? Aí ele apareceu lá de manhã na igreja, vim para o expediente, pai, hoje eu vou começar a trabalhar com você na igreja. Falei, cara, vai abrir um consultório. Ele disse, não, Deus está me chamando para o ministério. Eu falei, louvado seja Deus. E assim que passou o tempo, ele foi se envolvendo, Deus o chamou, nós o ordenamos ao ministério pastoral, consegui comprar um carrinho para ele, o irmão vendeu um carro lá para nós, um bolsinho e tal, arrumadinho. E aí, daí umas 3 semanas que nós compramos o carro para ele falou, pai, eu falei, o que foi, meu filho? Deus falou algo no meu coração. Eu falei, glória a Deus, o que é? Ele falou que é para me dar o meu carro para o meu sogro. Se fosse para a sogra, eu ia estranhar, né? Mas para o sogro. Aí eu falei, Deus está mandando? Ele é. Então, meu filho, obedece a Deus, planta essa semente na vida do teu sogro. Daí a uma semana, ninguém ficou sabendo disso. Um irmão da nossa igreja me chamou e falou assim, pastor, olha, Deus está falando muito forte no meu coração. Eu preciso dar um carro de presente para o pastor Lucas. Ele deu um carrinho, um bolzinho meia boca. E o irmão deu a ele um Onix quase zero, um Onix novo. Porque ele plantou a semente no tempo de Deus e com fé. E Deus o recompensou até 100 vezes mais. O tempo de Deus não pode passar. Porque se nós perdermos o tempo de Deus, nós perdemos a bênção que está naquela semente. Você está entendendo, querido? Em último lugar, eu estou doido para comer um pedaço daquele bolo ali. Oh, maravilha, hein? Crente não bebe, não fuma, come a quantidade. Aleluia! Presta atenção, para me terminar. Nenhuma colheita dura para sempre. Repita comigo. Nenhuma colheita dura para sempre. Tanto colheitas ruins quanto colheitas boas. Então, se você chegou na igreja, recém-convertido, vem de um mundo de pecado, de promiscuidade, fez muita coisa errada, e aí você está colhendo devido aos seus erros do passado, espere em Deus, essa colheita vai passar. Agora é o carro do pagode. Esperar passar o carro do pagode. Então vamos lá. Nenhuma colheita dura para sempre. Eclesiastes 11:6. Semeia pela manhã a tua semente, à tarde no repouso da mão, porque não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Querido, querida, nunca pare de plantar. E o último texto que eu vou ler é o texto que o pastor leu aqui na abertura do culto, Gálatas 6:9. Ó, já está lá. Você é rápido no gatinho, cara. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, se você plantou uma semente boa, e essa semente boa te deu uma colheita excelente, não para de plantar. Continua plantando sementes boas, porque aí você sempre terá colheitas boas na sua vida. E se você está colhendo algo que você plantou de ruim, está hoje refletindo, confie em Deus, essa colheita vai acabar, porque nenhuma colheita dura para sempre.
Amém, meus irmãos. Fique de pé, por gentileza, do Senhor. Eu quero orar por você. Um dia a pastora Rosângela, há 10 anos atrás, ouviu a voz de Deus e plantou uma semente nesta cidade. E não é fácil. O ministério não é fácil. São muitas lutas. Eu aprendi com o homem de Deus que o ministério é feito de lágrimas. Os olhos de um pastor estão sempre lacrimejando, orando pelas ovelhas, buscando a presença, a face de Deus, plantando a semente da intercessão, plantando a semente da oração, do aconselhamento. Mas, querido, querida, eu digo para você que vale a pena. Vale a pena quando você vê uma vida curada. Vale a pena quando você vê um casamento restaurado. Vale a pena. Essa é a nossa colheita, vendo a bênção de Deus na vida do rebanho. O rebanho crescendo, sendo abençoado, prosperando. E que venham mais 10 anos. Eu quero orar por você e orar pelos próximos 10 anos do Ministério Aliança aqui. Esse lugar já está ficando pequeno. Deus já vai providenciar um local maior, mais trabalho, mais oração, mais lágrimas, mas vale a pena, porque esse é o nosso chamado. Coloque a mão no seu coração. Querido, se você foi tocado por essa mensagem, o Senhor está mandando você plantar uma semente. Plante, não deixe o tempo de Deus passar. Não deixe o tempo de Deus passar, porque você perde a bênção dessa semente. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esta noite, por 10 anos do Ministério Aliança. Tu sabes como eu fiquei feliz de entrar neste novo tempo, por já ter pregado lá onde tudo começou, e ver aqui, Senhor, essa igreja prosperando, Senhor, lugar bonito, caprichado, com excelência. Isso agrada o coração de Deus. Meu Pai, eu abençoo cada família aqui representada. Eu profetizo sobre cada vida aqui nesta noite. Ó Deus, um plantio de sementes boas e uma colheita poderosa. Uma colheita poderosa na saúde, na vida financeira, na família. Meu Pai, em nome de Jesus, essa mãe que tem plantado oração por esse filho, tem derramado lágrimas, Senhor, por esse filho, por esta filha que está longe dos teus caminhos, ó Pai, que no nome de Jesus, que esta lágrima se torne numa colheita de bênção, Senhor, em nome de Jesus, por esse ente querido que está nas drogas, está nos vícios, que está enfermo, Pai, visita agora, Senhor, e cura os enfermos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que esta igreja continue sendo porta do céu, lugar onde pessoas entrarão, serão curadas, libertas e abençoadas, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por mais, pelos próximos 10 anos, Senhor, do Ministério Aliança, Senhor, que venham os gigantes, que venham as lutas, mas é o Senhor que peleja por nós, porque nós lutamos não em nosso nome, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Que caia por terra toda gerência maligna, Senhor, todo levante de Satanás contra esse ministério, Senhor, que esse ministério foi plantado pelo Senhor e o crescimento vem do Senhor. Meu Pai, que ao ouvirmos esta palavra possamos voltar para casa com este sentimento que nunca devemos parar de plantar, Senhor, porque sempre teremos boas colheitas. Eu te agradeço, Senhor, por esta noite, pelo privilégio
privilégio de estar aqui trazendo esta palavra neste 10º aniversário do Ministério Aliança, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoa, Senhor, a família pastoral, abençoa todas as famílias aqui. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Amém. Pastora Rosângela. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar mais um pouquinho, meus queridos. Pode sentar mais um pouquinho. Palavra abençoada. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém aí mastigando ainda? Amém. Eu em casa eu vou mastigar de novo através do Instagram, viu? Mas eu queria pedir que apagassem as luzes de trás. Pastor, ia dar um volumezinho ali no computador pra gente. A gente tem um videozinho aqui para passar para os irmãos assistirem. Ó. 10 anos de aliança, fé e propósito. Igreja Ministério Aliança em Ipanema. Deixa eu passar pelo outro aplicativo. A altura tá boa. Fé e propósito. Igreja Ministério Aliança em Ipanema, 2015 a 2025. Há 10 anos, Deus plantou uma semente no coração de Ipanema. No dia 10 de fevereiro de 2015, numa reunião simples e cheia de fé, 27 pessoas se reuniram na casa do casal Arnaldo e Paula. Ali louvaram, oraram e ouviram a palavra de Deus. E naquela noite especial, a primeira alma se entregou a Cristo, Maria Lúcia, que imediatamente pediu o batismo. A igreja havia nascido com frutos. Vieram os primeiros passos: o retiro espiritual no carnaval, os cultos nas casas, a busca por um espaço fixo. Em poucos dias, a primeira sede foi aberta no bairro Eugênio e em menos de 3 meses, os primeiros batismos celebraram uma nova vida em Cristo. Era apenas o começo. A igreja crescia. Em maio de 2015, um novo templo foi inaugurado na rua Teófilo Fernandes, onde o Ministério Aliança em Ipanema foi oficialmente legitimado. Ganhamos apoio da igreja de Ibatiba, realizamos eventos inesquecíveis como a feijoada missionária, o jantar de casais e novos batismos que marcaram vidas e famílias. O ano de 2016 trouxe mais conquistas, como o novo espaço na rua Antonieta Godoy e a celebração do primeiro aniversário da igreja, com a presença de irmãos, pastores e líderes que marcaram a nossa história. Mas também vieram os desafios, mudanças na liderança, momentos de incerteza, perdas. Muitos se foram, mas os que permaneceram de joelhos, e Deus não abandonou sua obra. Sob a liderança dos pastores Irã e Rosângela, a igreja foi restaurada, fortalecida e reavivada. Novas vidas chegaram, novas promessas se cumpriram, e a chama reacendeu. A cada culto, a cada clamor, Deus provava:
Eu ainda estou aqui. Em abril de 2019, um novo marco foi alcançado. Os membros se reuniram em Assembleia Geral para a eleição da nova diretoria e posse dos eleitos. Naquele dia, 3 de abril de 2019, a igreja foi oficialmente fundada em termos legais, conforme o Estatuto, selando institucionalmente a obra que Deus já vinha realizando espiritualmente. No ano seguinte, em meio ao cenário desafiador da pandemia, mais uma conquista. No dia 8 de abril de 2020, a igreja recebeu as chaves do novo endereço, um espaço mais amplo e acolhedor, onde permanece até hoje. Um sinal claro de que, mesmo em tempos difíceis, Deus continua guiando os passos do seu povo. Hoje, ao celebrarmos 10 anos, olhamos para trás com profunda gratidão e para frente com fé renovada. Cada alma salva, cada oração atendida, cada porta aberta. Tudo aponta para a fidelidade de Deus e para a colheita que ainda virá. O versículo que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." E assim é. Parabéns, Igreja Aliança, que os próximos anos sejam ainda mais frutíferos, porque a promessa permanece e o melhor de Deus ainda está por vir. Glória a Deus. Não dava para encerrar, né? Sem estar partilhando aqui a história da nossa igreja. Nós não somos os fundadores, nós não fomos os que lançaram a semente, mas é como foi pregado nessa noite. Uns lançam a semente, outros regam, outros colhem, não é assim? Eu quero entender que nós estamos regando, nós estamos adubando, e o Senhor tem se alegrado com isso. Mas antes de encerrarmos, eu queria cantar uma canção. O nome dessa canção é Meu Tributo. Mas por mais que o nome é Meu Tributo, eu quero cantar essa canção entendendo que é o tributo do Ministério Aliança. Porque tudo que temos é por causa do Senhor. Aleluia. Tudo devemos a eles. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória.
tua vontade obedecer. E se o aplauso, parabéns, eu receber, no Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-nos, seu poder levantou-nos. A Deus seja glória para sempre. Amém. A Deus seja glória. A Deus seja glória. A Deus seja glória por tudo o que fez por nós. Com seu sangue salvou-me, seu poder resgatou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Quero viver para ti. Tua vontade eu preciso obedecer. E se o aplauso eu receber, no Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Para sempre. É tudo pra Ele, é tudo por Ele. Ai de nós se não fosse o amor e a misericórdia do Pai. Glorificado é o nome do Senhor. Agora sim, vamos cantar o parabéns. Para comer o bolo. Glória a Deus. Terminando aqui os parabéns, o pastor Irã já vai dar a bênção apostólica para estarmos compartilhando desse momento de confraternização. É um prazer imenso ter cada um de vocês. Aleluia. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra criança nessa data querida. Com Jesus ao seu lado, muitos anos de vida. Aleluia! Parabéns para o Senhor que tem nos sustentado. Glória a Deus. Amém?